Canal 12, a informação na palma da mão. Estamos recebendo no estúdio do Canal 12 a fonoaudióloga Joyce Bonfim Pereira e diretora da clínica Reabilitar. Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade de seu tempo, que eu sei que é muito corrido. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Joyce, dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. É uma data anual, né? E vamos falar sobre autismo. Você é fono, especialista nesse tema. Como identifica o autismo? Um dos primeiros sinais que a gente pode identificar, já desde pequenininho, é o atraso na fala, pouco contato visual, repetição, né? A criança que brinca sempre da mesma maneira, que faz movimentos repetitivos. Então, tem criança que gira, tem criança que vai enfileirar objetos, mas são os primeiros sinais que os pais podem observar já desde pequenininho. Um alerta também é a imitação. Então, por volta de 1 aninho, 1 ano e meio, a criança já bate palma, manda beijo, faz tchau. Então, geralmente, crianças já com sintomas de autismo não faz, ou pode também perder essas habilidades. Então, isso também chama a atenção e é um alerta para os pais já buscar um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce. Qual é o papel da fono no autismo? Então, Josi, a gente vê muito assim que o primeiro profissional geralmente que os pais vão procurar é o fonoaudiólogo, porque às vezes a criança tem esse atraso de fala, então tá com 2 anos, 2 anos e meio, não fala. O primeiro profissional que o pai vai pensar é o fonoaudiólogo, e aí o fonoaudiólogo ele é responsável pela avaliação da linguagem. Essa avaliação ela é uma avaliação mais global da comunicação. A gente não vai observar só o atraso de fala, nós vamos observar se essa criança interage, se ela brinca, né? Se ela dá função para essa brincadeira, como é a brincadeira, se ela tem contato visual, se ela imita, se ela faz atividades que a gente chama de pré-requisitos da comunicação. Porque antes da gente falar, a gente precisa ter os pré-requisitos. Então, eu preciso olhar para o outro, né? Eu preciso fazer gesto, eu preciso entender a minha expressão facial, eu preciso imitar o outro. Então, a fonoaudiologia, ela vai avaliar de uma maneira global a parte da comunicação e aí nós vamos encaminhar essa criança muitas vezes para outros profissionais. Joyce, é importante ter uma intervenção precoce? É com os pais que vocês conversam primeiro? Sim, a gente faz uma entrevista primeiro com os pais para poder analisar toda a história da criança, para depois começar a avaliação. E a intervenção precoce, ela faz muita diferença no tratamento. Porque se você iniciar o tratamento com a criança de 2 anos, o cérebro dela está predisposto a aprender mais rápido do que você iniciar, às vezes, uma intervenção com a criança que já está com 4, 5 anos. Eles também vão aprender, só que, às vezes, de uma maneira um pouco mais lenta. Então, quanto antes buscar uma intervenção, quanto antes buscar um diagnóstico, isso vai auxiliar para o desenvolvimento da vida como um todo. Quais são as novidades da fono para o seu tratamento? Hoje nós temos várias intervenções especializadas, principalmente na área de fonoaudiologia, voltada para o autismo. Então, tem em relação à comunicação alternativa, que se a criança não fala, nós podemos usar outras maneiras. Podemos usar a tecnologia, podemos usar figuras para dar a voz para essa criança, né? Para ela poder se comunicar de alguma forma. Porque algumas vezes eles não vão se comunicar através da fala, mas eles têm compreensão, eles têm vontade de falar. E aí eles podem usar figuras para poder demonstrar o que eles querem, para demonstrar sentimentos. Joyce, você fala muito bem sobre o autismo. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a Joyce. Quem é a Joyce? O que a clínica Reabilitar apresenta na sua vida? Como foi a trajetória dentro da clínica? Eu sou formada há mais de 15 anos. A Reabilitar, ela existe em Jales há 6 anos e foi um sonho, né, que eu sempre quis ter uma equipe multidisciplinar para poder atuar principalmente nos casos de autismo. A demanda de autismo vem aumentando muito. Hoje, no último estudo que a gente tem nos Estados Unidos, a cada 33 crianças, uma é autista. Então, esse número é muito alto, né? E aí, quando eu decidi montar a Reabilitar, eu senti essa necessidade de ter um espaço com vários profissionais, para a gente poder trabalhar junto, porque principalmente no autismo
precisa de uma equipe multidisciplinar, não é só a fono, é a fono, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a psicopedagogia, todos os profissionais vão trabalhar de uma maneira interdisciplinar, né, juntas, para poder evoluir e fazer o melhor para essa criança. Então a gente precisa ter um espaço, né, que tenha esses profissionais que a gente consiga conversar, que a gente consiga montar um plano de intervenção para que a criança consiga também ter um melhor desenvolvimento. Joyce, nós temos uma dúvida. O autismo, ele é dividido em níveis? Como funciona? Sim, hoje nós dividimos em nível 1, nível 2 e nível 3. O que antes a gente chamava de leve, moderado e grave. O nível 1, essa criança, esse autista, ele vai ter menos dificuldade. Ele vai ser uma criança que se comunica, que vai interagir um pouquinho melhor, mas vai precisar de alguns ajustes. E assim, a gente tem que ter um alerta, principalmente para as famílias, até para as escolas, principalmente em criança nível 1. Como eles geralmente falam, então a gente fica naquela, ele não é autista porque ele fala. E não, às vezes ele fala, mas ele fala do interesse dele. Às vezes ele sabe falar tudo sobre planeta, mas não consegue manter um diálogo. Então é um alerta importante para as famílias, principalmente prestar atenção nesses sintomas leves, que muitas vezes pode ser um alerta que vai vir da escola, né? Porque os professores, eles têm vários alunos ali na sala de aula, então eles conseguem prestar atenção naqueles que vão tendo alguns sinais, que vão destoando, né? E principalmente no nível 1 também nós observamos, Josi, a comorbidade. É muito comum vir o TDAH associado com o autista nível 1. E em meninas também é muito comum primeiro receber o diagnóstico de TDAH para depois receber o diagnóstico de autismo, porque as meninas, né, nós mulheres, nós mascaramos muito mais fácil a parte de socialização, a parte de comunicação do que nos meninos. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no autismo, vocês estão preparando uma caminhada, nós já divulgamos no Canal 12, já estamos divulgando há algum tempo. Conta um pouquinho sobre isso, qual é o intuito dessa caminhada? Então, no dia 19 de abril vai acontecer a caminhada e a corrida, né? Nós teremos uma corrida, a corrida Kids e a caminhada também. O nosso intuito é levar realmente também a conscientização, então voltado para esse mês azul, né? Voltado para o mês de conscientização do autismo, nós tivemos a ideia de fazer essa corrida, né? Voltado, hoje o esporte, a corrida está muito frequente, né, um esporte que estão praticando bastante. Então, nós vamos fazer lá em frente à Clínica Reabilitar, na Avenida Engenheiro Eufli Jales, lá no Jardim Estados Unidos. A corrida vai ser naquele percurso ali de caminhada que tem na avenida, com o objetivo de trazer mais informação, mostrar que o autismo ainda precisa de mais conscientização, a gente precisa mostrar mais, precisa falar mais sobre esse assunto. Joyce, para finalizar, qual o conselho, você como profissional da fono, para as pessoas que estão nos assistindo, o que você diria sobre o autismo? O que as pessoas podem fazer para estar melhorando, mesmo não tendo algum autista na sua família, mas ao seu redor? Eu acho que o maior conselho, principalmente para os pais, buscar ajuda o quanto antes. Observou algum sinal, algum sintoma, procure um profissional, né? Procure um pediatra, procure alguém que vai conseguir alertar, porque assim, a intervenção precoce hoje eu vejo que faz muita diferença, né? Quanto antes começar, que o que você fizer hoje pelo seu filho, né? A estimulação que você fizer hoje, ele vai repercutir para o desenvolvimento da vida dele para sempre, né? Então assim, se eu pudesse dar um conselho seria esse: busque ajuda o quanto antes, não demore, né? A gente tem muito aquilo assim, mas o pai falou com 4 anos, não espera chegar a 4 anos, hoje a gente tem ajuda mais cedo, né? Então assim, o quanto antes a gente começar essa intervenção, você vai ver que o seu filho vai se desenvolver, né? Então eu sempre falo assim, a mãe, o pai, né, a família, nós somos os maiores especialistas dos nossos filhos, a gente percebe que alguma coisa tá diferente, né? A gente às vezes não sabe o que, mas assim, tem profissional hoje para avaliar, tem testes especializados, tem como buscar ajuda o quanto antes. Para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, quer conhecer a Clínica Reabilitar, pode visitar, pode conhecer seu trabalho, conversar com você, Joyce, como a pessoa pode fazer? Sim, nós estamos à disposição lá na clínica, pode ir lá conhecer nosso espaço. Nós temos um espaço externo muito legal para fazer socialização. Então, pode nos seguir no Instagram, né, Reabilitar Infantil, e entrar em contato que a gente conversa sim. Joyce, quero agradecer
pelos esclarecimentos, pela oportunidade de conversarmos sobre esse assunto que é muito relevante para a comunidade. O Canal 12 está sempre aberto para que você possa vir mais vezes aqui para a gente bater um papo e conversar mais sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar mais sobre o assunto, envia para a gente no Instagram do Canal 12, @canal de notícias 12, sua pergunta, sua sugestão de matérias, que a gente vai passar para a Joyce, tá bom? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade e pode sempre contar comigo que o que eu puder, eu venho aqui para esclarecer com vocês. Muito obrigado, Joyce. Canal de Notícias 12, a informação na palma da mão.